Deus seja louvado, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Meu nome é Débora Ferreira, tenho 36 anos, sou mãe de 3 filhos preciosos e membro da Congregação Cristã no Brasil há 17 anos. Com um coração ainda sensível pela dor que atravessei, mas transbordando de gratidão pela fidelidade do Senhor. Venho hoje diante de vossas presenças para testemunhar das maravilhas que Deus operou em minha vida durante o período mais devastador e humilhante que já experimentei como mulher, como esposa e como serva do Altíssimo na abençoada cidade de Bauru, interior de São Paulo. Antes de continuar esse forte testemunho, peço para que se inscreva nesse canal Testemunho Santo CCB e que comente aí nos comentários de qual cidade estamos assistindo, para que possamos saber até onde a palavra de Deus está chegando através dessa obra que vou relatar. Durante 12 anos vivi o que acreditava ser um casamento verdadeiramente abençoado pelo Senhor na Congregação Cristã no Brasil. Nossa casa sempre foi um lar temente a Deus, onde a oração matinal abria cada dia, onde a leitura das Sagradas Escrituras acompanhava as refeições principais, onde o inário da Congregação Cristã no Brasil permanecia sempre à mão para elevarmos louvores ao Todo-Poderoso, e onde o nome de Jesus Cristo era honrado e exaltado em cada conversa, cada decisão e cada momento da nossa rotina familiar. Meu esposo, Josué Ferreira, era cooperador do ofício ministerial na Congregação Cristã no Brasil há 8 anos consecutivos. Homem respeitado por toda a Irmandade, conhecido por sua dedicação exemplar à obra de Deus, pela pontualidade rigorosa aos cultos da Congregação Cristã no Brasil, pela participação ativa nas visitas aos enfermos, acompanhando os anciãos, pelo zelo extremo com que tratava as coisas sagradas da casa de oração, e pela maneira sábia e comedida com que sempre usava da palavra. Quando o Espírito Santo o movia a falar, nas reuniões da Congregação Cristã no Brasil, nossos filhos são verdadeiras bênçãos do céu. Caleb, de 14 anos, Esther, de 11 anos, e Micael, de 7 anos. Cada um deles foi criado desde o berço nos caminhos do Senhor, participando fielmente dos cultos da Congregação Cristã no Brasil, aprendendo os hinos sagrados, decorando versículos bíblicos e demonstrando desde pequenos aquela reverência natural que caracteriza as crianças educadas no temor de Deus, dentro dos ensinamentos da Congregação Cristã no Brasil. Conheci Josué numa reunião de jovens da Congregação Cristã no Brasil há 15 anos, quando eu tinha 21 anos e ele 24 anos. Desde o primeiro encontro na casa de oração, percebi nele algo diferente dos outros rapazes que frequentavam nossa congregação local da Congregação Cristã no Brasil. Havia uma seriedade espiritual profunda em seus olhos, uma reverência genuína quando falava das coisas de Deus, uma humildade verdadeira quando ouvia os ensinamentos dos anciãos da Congregação Cristã no Brasil, e uma dedicação espontânea aos trabalhos da casa de oração que me impressionaram profundamente desde o início. Durante 2 anos e meio de namoro conduzido sob as bênçãos e orientações dos servos mais experientes da Congregação Cristã no Brasil, observei Josué crescer notavelmente na graça e no conhecimento, participar ativamente dos trabalhos de limpeza e manutenção da casa de oração, dedicar-se com zelo aos estudos bíblicos organizados para os jovens da Congregação Cristã no Brasil, e demonstrar aquela firmeza inabalável de caráter cristão que toda jovem serva do Senhor busca encontrar em um futuro. Companheiro de jornada espiritual. Nosso noivado foi anunciado publicamente na Congregação Cristã no Brasil após ele haver pedido minha mão em casamento ao meu pai, seguindo rigorosamente todas as tradições sagradas que honram a Deus e respeitam a família. Dentro dos costumes da Congregação Cristã no Brasil, durante os 8 meses de preparação matrimonial, recebemos conselhos preciosos e fundamentais dos anciãos experientes da Congregação Cristã no Brasil sobre a vida conjugal. Cristã, participamos regularmente de estudos bíblicos específicos para noivos. Aprendemos profundamente sobre a importância da submissão mútua, do amor sacrificial, da fidelidade incondicional, e de como edificar um lar que seja verdadeiro testemunho do Evangelho de Cristo para toda a comunidade ao redor.
Nosso casamento foi realizado numa cerimônia simples, mas extraordinariamente abençoada, na própria casa de oração da Congregação Cristã no Brasil, na presença de toda a irmandade local e de familiares queridos vindos de várias cidades paulistas. Josué pronunciou seus votos matrimoniais com lágrimas sinceras nos olhos, prometendo solenemente diante de Deus, da Irmandade da Congregação Cristã no Brasil e dos homens Sirmi Merido, Fio, provedor responsável e companheiro espiritual, até que a morte nos separasse conforme os ensinamentos sagrados da Palavra de Deus. Eu, por minha vez, prometi com o coração transbordando de alegria ser-lhe esposa submissa, auxiliadora idônea, mãe dedicada de nossos futuros filhos, e companheira fiel em todos os momentos da vida, tanto nos dias de alegria, quanto nos momentos de dificuldade, seguindo os princípios cristãos ensinados na Congregação Cristã no Brasil. O ancião que presidiu nossa cerimônia matrimonial orou fervorosamente pedindo as bênçãos celestiais sobre nossa união. E saímos daquela casa de oração da Congregação Cristã no Brasil, como casal, verdadeiramente unido pelo Senhor para servi-lo juntos até o fim de nossas vidas. Os primeiros anos do nosso casamento foram de alegria pura, comunhão verdadeira e crescimento espiritual constante na Congregação Cristã no Brasil. Josué se mostrou realmente o marido piedoso que eu havia esperado encontrar, carinhoso sem ser leviano, protetor sem ser possessivo, provedor sem ser orgulhoso, espiritual sem ser fanático, dedicado à família, sem negligenciar suas responsabilidades ministeriais na Congregação Cristã no Brasil. Ele trabalhava como supervisor de vendas numa empresa de equipamentos industriais, função que lhe permitia sustentar nossa família com dignidade e ainda ter tempo disponível suficiente para se dedicar integralmente aos trabalhos da Congregação Cristã no Brasil. Todas as manhãs, sem exceção, acordávamos juntos para as visitas familiares, lendo as Escrituras, orando pelos filhos, pela Irmandade da Congregação Cristã no Brasil, pelas autoridades e por todas as necessidades que o Senhor colocava em nossos corações. Todas as noites, quando sua agenda ministerial permitia, participávamos fielmente dos cultos na casa de oração da Congregação Cristã no Brasil, levando nossos filhos para que crescessem respirando o ambiente sagrado da comunhão dos santos. Aos sábados, Josué dedicava tempo significativo ao atendimento da obra, acompanhando os anciãos da Congregação Cristã no Brasil, atendendo famílias em dificuldades, consolando enlutados, orando pelos enfermos em hospitais e residências, e participando ativamente de todas as atividades que fortaleciam a obra de Deus em nossa cidade. Aos domingos, nossa família inteira participava dos cultos de doutrina e comunhão da Congregação Cristã no Brasil, onde nossos filhos aprendiam os fundamentos da fé cristã, e nós, como pais, recebíamos edificação espiritual constante. Quando Josué foi escolhido pelo Espírito Santo para cooperador do ofício ministerial na Congregação Cristã no Brasil, nossa família inteira se encheu de gratidão profunda e responsabilidade espiritual redobrada. Sabíamos que aquela escolha divina havia sido feita durante as orações dos anciãos da Congregação Cristã no Brasil, e que representava não apenas reconhecimento da dedicação crescente de meu esposo, mas também um chamado maior para toda a nossa família servir como exemplo cristão para toda a Irmandade da Congregação Cristã no Brasil. Josué assumiu suas responsabilidades ministeriais na Congregação Cristã no Brasil com humildade genuína e zelo exemplar. Participava regularmente das reuniões administrativas, visitava constantemente enfermos e aflitos, aconselhava jovens e famílias com sabedoria bíblica, participava ativamente das decisões importantes da congregação local. E quando usado pelo Espírito Santo para falar nos cultos da Congregação Cristã no Brasil, sempre o fazia com sabedoria evidente, amor verdadeiro e fundamento bíblico absolutamente sólido. Como esposa de cooperador da Congregação Cristã no Brasil, eu também assumi responsabilidades específicas e importantes na congregação local. Participava ativamente da obra da piedade da Congregação Cristã no Brasil,
ajudando no atendimento às famílias necessitadas, visitando irmãs enfermas em hospitais e residências, organizando os trabalhos de limpeza e manutenção da casa de oração, e procurando sempre ser exemplo vivo de submissão, modéstia e dedicação espiritual para todas as irmãs mais novas da congregação cristã no Brasil. Nossa casa se tornou local frequente de reuniões ocasionais para estudos bíblicos organizados pela Congregação Cristã no Brasil, atendimento de famílias necessitadas e comunhão fraterna entre os membros da Irmandade local. Sentia-me genuinamente realizada sendo auxiliadora de meu esposo no ministério sagrado, cuidando para que nossa família fosse verdadeiro testemunho vivo da graça transformadora de Jesus Cristo, para toda a nossa comunidade e especialmente para a Irmandade da Congregação Cristã no Brasil. Durante todos esses anos abençoados, Josué mantinha uma rotina ministerial e familiar que eu conhecia perfeitamente nos mínimos detalhes. Acordava pontualmente às 5h30, para a oração pessoal e leitura bíblica individual. Tomava café conosco às 6h45, saía para o trabalho às 7h45, almoçava em casa quando a agenda permitia ou na empresa quando os compromissos profissionais apertavam. Retornava para casa, invariavelmente por volta das 18h15. Jantava em família participando das conversas sobre o dia de cada filho. Participava do culto doméstico noturno e às terças, quintas e domingos acompanhava-nos fielmente aos cultos na congregação cristã no Brasil. Nos demais dias da semana, quando não havia compromissos específicos na casa de oração da Congregação Cristã no Brasil, ele dedicava tempo qualificado ao estudo bíblico pessoal aprofundado, às visitas programadas pelos anciãos da congregação, ou simplesmente ao convívio familiar abençoado em casa, ajudando os filhos com deveres escolares, brincando com eles no quintal, ou conversando comigo sobre planos futuros para nossa família e sobre as atividades da congregação cristã no Brasil. Josué tinha o hábito estabelecido de sair bem cedo para visitas específicas que frequentemente duravam o dia inteiro, especialmente quando precisava acompanhar anciãos experientes da congregação cristã no Brasil a outras cidades da região paulista para atender situações delicadas que requeriam intervenção ministerial mais experiente e cuidadosa. Ele sempre me explicava detalhadamente onde iria, com quais anciãos estaria, que tipo de situação iriam atender e aproximadamente que horas retornaria para casa. Eu considerava essa transparência total como mais um sinal evidente da confiança mútua, absoluta e da integridade ministerial que caracterizavam o nosso relacionamento matrimonial, dentro dos princípios ensinados pela Congregação Cristã no Brasil. Durante a semana, Josué ocasionalmente precisava viajar a trabalho para outras cidades paulistas e até outros estados, representando a empresa de equipamentos industriais em reuniões importantes com clientes, treinamentos técnicos especializados ou supervisão de vendas em filiais regionais. Essas viagens profissionais geralmente duravam 2 ou 3 dias consecutivos, e ele sempre telefonava religiosamente todas as noites para saber como estávamos, para orar conosco por telefone, mantendo nossa comunhão familiar, e para matar a saudade conversando individualmente com cada um dos nossos filhos queridos. Quando retornava dessas viagens de trabalho, sempre trazia pequenos presentes carinhosos para as crianças e para mim. Contava detalhes interessantes dos lugares que visitara e demonstrava alegria genuína e sincera por estar novamente em casa com a família e por poder retomar suas atividades na congregação cristã no Brasil. O que mais me impressionava profundamente em Josué era sua constância espiritual inabalável e sua dedicação crescente à congregação cristã no Brasil, mesmo quando estava visivelmente cansado do trabalho secular, mesmo quando enfrentava problemas complexos na empresa, mesmo quando as responsabilidades ministeriais se acumulavam exigindo mais tempo e dedicação. Ele nunca demonstrava irritação dentro de casa, nunca descontava pressões externas na família, nunca negligenciava seus deveres sagrados como marido, pai e cooperador da congregação cristã no Brasil.
Pelo contrário, quanto mais pressões externas enfrentava na vida profissional, mais ele parecia buscar força renovada na oração fervorosa, na leitura bíblica aprofundada e na comunhão constante com Deus através das atividades da congregação cristã no Brasil. Eu me sentia verdadeiramente abençoada pelo Senhor por ter um esposo que era simultaneamente provedor responsável da família e líder espiritual genuíno de nosso lar, sempre priorizando os ensinamentos da congregação cristã no Brasil acima de qualquer interesse pessoal ou material. Foi exatamente por causa dessa história sólida de confiança mútua, transparência absoluta e comunhão espiritual genuína construída ao longo de 12 anos na congregação cristã no Brasil que os primeiros sinais da terrível descoberta que mudaria completamente minha vida foram tão difíceis de interpretar, aceitar e compreender. Começaram como pequenas inconsistências que minha mente inicialmente recusou-se terminantemente a considerar como suspeitas legítimas. Telefonemas que ele atendia em voz mais baixa que o normal e se afastava discretamente para terminar de conversar em particular. Viagens de trabalho que ocasionalmente se estendiam um dia, além do cronograma original programado. Momentos de distração mental durante nossas conversas familiares. E uma certa pressa ocasional para sair de casa nos sábados para as visitas da congregação cristã no Brasil. O primeiro sinal realmente preocupante aconteceu numa quinta-feira de março do ano passado. Josué havia saído para um atendimento urgente da obra após o culto na congregação cristã no Brasil, informando que um irmão de uma congregação vizinha estava hospitalizado, em estado grave, e precisava de oração urgente dos servos. Ele saiu por volta das 21h30, disse que retornaria em aproximadamente 2 horas. Mas acabou chegando em casa somente às 3h15 da madrugada. Quando questionei respeitosamente sobre o atraso significativo, ele explicou que a situação do irmão havia sido mais complicada que o esperado, que os anciãos da congregação cristã no Brasil precisaram orar longamente pelo enfermo e que depois ainda tiveram que conversar extensivamente com a família aflita para consolá-los. A explicação me pareceu plausível na época. E eu não insisti no assunto por respeitar seu ministério na congregação cristã no Brasil. 2 semanas depois, outro episódio me chamou a atenção. Josué recebeu uma ligação no celular durante nosso jantar familiar. Atendeu normalmente, mas depois pediu licença e se dirigiu ao quintal para continuar a conversa em particular. Quando retornou à mesa 15 minutos depois, parecia levemente nervoso e explicou que era uma situação delicada, envolvendo um jovem da congregação que estava enfrentando problemas familiares e precisava de aconselhamento reservado. Novamente, aceitei a explicação por confiar completamente em sua integridade como cooperador da congregação cristã no Brasil. Durante o mês de abril, comecei a perceber que Josué estava saindo mais frequentemente para atendimentos da obra aos sábados, e que esses atendimentos estavam durando praticamente o dia inteiro. Quando eu comentava que ele parecia estar muito sobrecarregado com as responsabilidades ministeriais da congregação cristã no Brasil, ele respondia que era uma fase de muito trabalho na obra, que havia muitas situações delicadas para serem atendidas pelos cooperadores, e que os anciãos estavam confiando mais responsabilidades a ele devido ao seu crescimento espiritual. Em maio, aconteceu algo que me intrigou profundamente. Josué viajou para São Paulo capital, supostamente para uma reunião de trabalho que duraria 3 dias. No segundo dia da viagem, liguei para o hotel onde ele disse que estaria hospedado, mas a recepção informou que não havia nenhum hóspede registrado com esse nome. Quando ele retornou, questionei sobre o ocorrido, e ele explicou que houve uma mudança de última hora, e a empresa os transferiu para outro hotel, mas que esqueceu de me avisar devido à correria dos compromissos profissionais. Disse que me enviaria o nome do hotel correto por mensagem, mas nunca enviou, e eu acabei não insistindo para não parecer desconfiada. Foi a partir de junho que as situações estranhas se intensificaram significativamente. Josué começou a receber mais ligações que atendia em particular. Suas viagens de trabalho se tornaram mais frequentes e com durações menos previsíveis, e ele parecia estar constantemente preocupado com algo que não compartilhava comigo.
Várias vezes o encontrei no quintal, falando ao telefone em voz baixa, e quando eu me aproximava, ele rapidamente encerrava a conversa, alegando ser assunto da empresa ou da congregação cristã no Brasil que não podia comentar por questões de confidencialidade. Durante esse período, uma situação específica me alertou definitivamente que algo não estava certo. Numa manhã de sábado, Josué saiu cedo para um atendimento da obra supostamente em Araraquara, informando que retornaria no final da tarde. Por volta das 15 horas, precisei levar nosso filho Micael ao pronto socorro devido a uma febre muito alta e tentei ligar para Josué várias vezes sem conseguir contato. Quando finalmente consegui falar com ele às 18h30, ele disse que estava num local de difícil acesso onde o sinal do celular era instável. Porém, quando ele chegou em casa às 20 horas, estava com roupas completamente diferentes das que havia usado pela manhã. E quando questionei, ele disse que teve que trocar de roupa porque havia sujado durante o atendimento a uma família carente. A partir de julho, comecei discretamente a prestar mais atenção aos detalhes das explicações de Josué e a observar inconsistências que antes eu ignorava por completa confiança. Percebi que ele nunca mencionava nomes específicos dos irmãos que estava atendendo. Nunca contava detalhes sobre as situações que enfrentava nos atendimentos da obra. E frequentemente parecia vago quando eu fazia perguntas específicas sobre suas atividades ministeriais na congregação cristã no Brasil. Em agosto, aconteceu o episódio que começou a abalar seriamente minha confiança. Josué disse que passaria o final de semana inteiro num retiro espiritual, organizado pelos anciãos da Congregação Cristã no Brasil para cooperadores de várias cidades da região. Na segunda-feira seguinte, encontrei casualmente a esposa de outro cooperador da nossa congregação no mercado, e ela comentou que seu marido havia passado o final de semana em casa porque não houve nenhum retiro de cooperadores naquele período. Quando questionei Josué sobre essa informação, ele ficou visivelmente nervoso e disse que houve um engano, que o retiro foi cancelado na última hora, mas que ele aproveitou para visitar alguns irmãos em outras cidades e acabou se esquecendo de me avisar sobre a mudança de planos. Foi nesse momento que a dúvida cruel começou a se instalar definitivamente em meu coração. Comecei a questionar tudo que antes aceitava sem hesitação, a observar cada gesto, cada palavra, cada explicação de Josué com olhos diferentes. A confiança absoluta que eu tinha nele como marido e como cooperador da congregação cristã no Brasil começou a se fragmentar lentamente, causando-me angústia profunda e insônia frequente. Durante setembro, as situações suspeitas se multiplicaram de forma alarmante. Josué passou a sair com mais frequência durante a semana, alegando compromissos urgentes da obra. Suas viagens de trabalho se tornaram quase semanais, e ele parecia estar constantemente distraído e preocupado mesmo durante nossos momentos familiares. Várias vezes o encontrei estudando mapas no computador, e quando perguntava o motivo, ele dizia que estava planejando rotas para visitas em outras cidades, onde a congregação cristã no Brasil estava iniciando trabalhos evangelísticos. No final de setembro, decidi tomar uma atitude que jamais imaginei que seria necessária em meu casamento. Comecei discretamente a verificar algumas das informações que Josué me dava. Numa tarde em que ele disse que estaria numa reunião administrativa da congregação cristã no Brasil, que duraria até às 22 horas. Passei de carro pela casa de oração às 19h30 e não havia nenhuma reunião acontecendo. O prédio estava completamente escuro e vazio. Quando ele chegou em casa às 22h30, perguntei como havia sido a reunião, e ele deu detalhes específicos sobre assuntos que teriam sido discutidos, decisões que teriam sido tomadas. E até mesmo mencionou comentários que determinados anciãos teriam feito. Naquela noite, chorei silenciosamente no banheiro, percebendo que meu esposo estava me mentindo deliberadamente e que eu não conhecia mais o homem com quem vivia há 12 anos. Durante outubro, a situação se tornou insustentável para meu equilíbrio emocional. As mentiras de Josué estavam se tornando mais frequentes e mais elaboradas, e eu me sentia como se estivesse vivendo com um completo estranho. Tentei conversar com ele sobre minha percepção de que ele estava diferente, mais distante,
mais secreto, mas ele sempre negava qualquer mudança e atribuía minha preocupação ao estresse natural de ser esposa de cooperador da Congregação Cristã no Brasil. Foi numa terça-feira de novembro que descobri a primeira evidência concreta de que algo muito grave estava acontecendo. Josué esqueceu o celular em casa quando saiu para o trabalho, e por volta das 10 horas da manhã recebeu uma ligação de um número desconhecido. Normalmente, eu não atenderia ligações em seu celular, mas algo me impulsionou a atender. Uma voz feminina perguntou: "Amor, você esqueceu o celular? Estou te esperando aqui no apartamento com a Júlia." Meu mundo desabou naquele instante. Perguntei quem estava falando e qual era a relação dela com meu esposo. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos e depois desligou bruscamente. Fiquei tremendo, sentindo o coração disparar, sem conseguir processar completamente o que acabara de ouvir. Quem era aquela mulher que chamava meu esposo de amor? Quem era a Júlia? Que apartamento era aquele? Quando Josué chegou para almoçar e viu seu celular sobre a mesa, perguntou se alguém havia ligado. Com as mãos tremendo, contei exatamente o que havia acontecido. Vi o rosto dele empalidecer instantaneamente, mas ele tentou manter a compostura e disse que provavelmente foi um engano. Alguém que discou o número errado. Quando insisti para que explicasse quem poderia chamá-lo de amor e mencionar um apartamento, ele se irritou e disse que eu estava sendo paranoica e desconfiada sem motivo. Naquela tarde, enquanto Josué estava no trabalho, tomei a decisão mais difícil de minha vida. Comecei a investigar sistematicamente a vida dele. Verifiquei o computador de casa e encontrei no histórico de navegação pesquisas por apartamentos para alugar em várias cidades, consultas a cartórios de registro civil e até mesmo buscas por escolas de educação infantil. Meu coração estava despedaçado, tentando entender o significado daquelas informações. Nos dias seguintes, observei Josué ainda mais atentamente e percebi detalhes que antes passavam despercebidos. Roupas com perfumes diferentes, manchas de batom ocasionais no colarinho das camisas, pequenos presentes em seus bolsos que nunca me eram dados, conversas telefônicas sussurradas no banheiro durante a madrugada e uma quantidade significativa de dinheiro sendo movimentada em nossa conta bancária sem explicação clara. A descoberta definitiva aconteceu numa manhã de dezembro, quando decidi seguir Josué num de seus supostos atendimentos da obra. Ele saiu de casa, dizendo que iria visitar uma família carente em Jaú e que retornaria no final da tarde. Em vez de ir para Jaú, ele se dirigiu a um conjunto residencial na zona sul de Bauru. Estacionou em frente a um prédio de apartamentos e subiu carregando sacolas de compras e flores. Esperei escondida por 2 horas, até Vielo sair do prédio, acompanhado de uma mulher morena, elegante, por volta dos 35 anos, e uma menina de aproximadamente 6 anos que tinha traços físicos muito semelhantes aos de Josué. Eles caminharam de mãos dadas até um parque próximo, onde brincaram como uma família normal durante toda a tarde. A menina chamava meu esposo de papai, e a mulher o tratava com toda a intimidade de um casal apaixonado. Voltei para casa em estado de choque absoluto, sem conseguir processar completamente a magnitude da traição que acabara de presenciar. Meu esposo, cooperador da Congregação Cristã no Brasil, pai dos meus 3 filhos, homem que eu considerava íntegro e fiel, estava mantendo uma segunda família paralela há anos, enquanto mentia sistematicamente para mim e para nossa congregação sobre seus compromissos ministeriais. Naquela noite, quando Josué chegou em casa, contando detalhes inventados sobre a visita à família carente em Jaú, olhei para ele e não reconheci o homem com quem havia me casado na Congregação Cristã no Brasil 12 anos antes. Durante o culto doméstico, enquanto ele orava em voz alta pedindo bênçãos sobre nossa família e sobre a obra da Congregação Cristã no Brasil, eu chorava silenciosamente, sentindo que meu mundo havia desmoronado completamente. Passei a semana seguinte em agonia mental e espiritual, tentando decidir como confrontá-lo
com a verdade que descobrira. Não conseguia comer adequadamente, não dormia direito, chorava escondido dos filhos e me sentia completamente perdida sobre como proceder diante de uma situação tão devastadora e humilhante. No sábado seguinte à minha descoberta devastadora, decidi que não conseguiria continuar vivendo na mentira por mais um dia sequer. Quando Josué saiu pela manhã para mais um de seus supostos atendimentos da obra na Congregação Cristã no Brasil, preparei cuidadosamente como iria confrontá-lo com a verdade terrível que descobrira. Passei horas orando, pedindo força ao Senhor para enfrentar aquele momento que mudaria completamente nossas vidas e a vida de nossos 3 filhos inocentes. Por volta das 19h30, quando ele chegou em casa contando mais uma história inventada sobre visitas que teria feito acompanhando um ancião da Congregação Cristã no Brasil, olhei diretamente em seus olhos e disse: Josué, precisamos conversar. Eu sei sobre a mulher e a criança. Vi o rosto dele empalidecer instantaneamente, todo o sangue desaparecendo de sua face, e pela primeira vez em 12 anos de casamento, ele ficou completamente sem palavras, apenas me encarando em silêncio absoluto. Depois de longos minutos em silêncio, ele abaixou completamente a cabeça, começou a chorar convulsivamente e disse a frase que destroçou definitivamente qualquer esperança que eu ainda guardava. Débora, me perdoa. Eu tenho uma segunda família há 6 anos. Naquele momento, senti como se uma bomba tivesse explodido dentro do meu peito. Mesmo já suspeitando da traição, ouvir a confissão direta da boca dele foi como receber um golpe mortal na alma. Com a voz embargada pelas lágrimas, ele começou a contar toda a verdade sobre sua dupla vida sórdida e mentirosa. A mulher se chamava Carla Menezes, tinha 33 anos, era divorciada, trabalhava como enfermeira num hospital particular, e eles se conheceram durante uma das viagens de trabalho dele para Campinas há 6 anos e meio. Inicialmente, segundo ele, havia sido apenas uma amizade que evoluiu para um relacionamento extraconjugal, mas que se transformou numa segunda família completa, quando ela engravidou. A filha dele se chamava Júlia, tinha exatamente 6 anos. E durante todo esse tempo Josué vinha mantendo financeiramente 2 famílias paralelas, dividindo seu salário, seu tempo, seu amor e, principalmente, suas mentiras entre 2 vidas completamente distintas. Nos sábados, quando eu acreditava que ele estava em atendimentos da obra da Congregação Cristã no Brasil, ele na verdade estava vivendo como pai e marido com sua segunda família. Nas viagens de trabalho, muitas vezes ele estava simplesmente passando dias com eles, construindo memórias familiares enquanto eu cuidava sozinha de nossos filhos. A descoberta mais dolorosa foi saber que Carla sabia desde o início que ele era casado e tinha filhos comigo, mas havia aceitado a situação, acreditando que ele eventualmente se divorciaria de mim para ficar oficialmente com ela e com a filha deles. Durante esses 6 anos, Josué havia prometido repetidas vezes a ela que deixaria nossa família, mas sempre encontrava desculpas para adiar a decisão, principalmente por causa de sua posição como cooperador na Congregação Cristã no Brasil e pelo receio de perder o respeito da Irmandade. O aspecto mais revoltante de toda essa situação era descobrir que Josué havia construído uma mentira dupla. Para Carla e Júlia, ele contava que trabalhava muito e que por isso não podia estar com elas todos os dias, mas que elas eram sua família verdadeira. Para mim e nossos filhos, ele contava sobre compromissos da obra na Congregação Cristã no Brasil e viagens de trabalho, mantendo a fachada do marido e cooperador exemplar. Ele literalmente vivia 2 vidas paralelas, sendo 2 pessoas completamente diferentes dependendo de onde estivesse. Durante nossa conversa devastadora, que durou a madrugada inteira, Josué confessou detalhes que tornavam a traição ainda mais humilhante. Ele havia levado Carla e Júlia para conhecerem várias cidades que nós, sua família legítima, nunca tivemos oportunidade de visitar. Havia celebrado aniversários, natais
Páscoas e outras datas importantes com elas, enquanto mentia para nós sobre compromissos ministeriais urgentes. Havia até mesmo apresentado Carla a alguns colegas de trabalho como sendo sua esposa, criando uma rede complexa de mentiras profissionais para sustentar sua dupla vida. A questão financeira era outra faceta dolorosa da traição. Josué havia aberto uma conta bancária separada, onde depositava quase metade de seu salário para sustentar Carla e Júlia. Pagava o aluguel do apartamento onde elas moravam, as despesas médicas, educacionais e todos os custos de manter uma segunda família. Isso explicava por que nossa situação financeira havia se tornado mais apertada nos últimos anos, e por que ele sempre alegava que o salário não estava rendendo adequadamente devido aos custos crescentes da vida. A descoberta mais devastadora para mim como membro fiel da Congregação Cristã no Brasil foi saber que Josué havia usado sua posição como cooperador para dar credibilidade às suas mentiras. Durante todos esses anos, ele participava normalmente dos cultos, usava da palavra quando o Espírito Santo o movia, orava publicamente, visitava enfermos acompanhando os anciãos, e mantinha toda a aparência de homem íntegro e dedicado à obra, enquanto vivia em adultério constante e mentira sistemática. Quando questionei como ele conseguia participar da Santa Ceia, orar pelos outros, dar conselhos aos irmãos e usar da palavra na congregação cristã no Brasil, vivendo em pecado tão grave, ele confessou que havia desenvolvido uma capacidade terrível de compartimentalizar sua vida, separando completamente suas ações como cooperador de sua conduta pessoal. Disse que muitas vezes se sentia culpado durante os cultos, mas que havia se convencido de que Deus o perdoaria porque ele amava genuinamente as duas famílias e não queria magoar nenhuma de nós. A manipulação psicológica que Josué exerceu sobre mim durante esses 6 anos foi talvez o aspecto mais cruel de toda a situação. Sempre que eu demonstrava suspeitas ou fazia perguntas sobre suas ausências, ele me fazia sentir culpada por desconfiar de um homem de Deus, por não apoiar adequadamente seu ministério na Congregação Cristã no Brasil ou por ser possessiva demais. Ele havia transformado minha confiança natural numa arma contra mim mesma, fazendo-me questionar minha própria sanidade mental quando meu instinto me alertava que algo estava errado. Durante aquela madrugada terrível, também descobri que não era a primeira vez que Josué tinha relacionamentos extraconjugais. Ele confessou que nos primeiros anos do nosso casamento havia tido alguns envolvimentos pontuais durante viagens de trabalho, mas que o relacionamento com Carla foi o primeiro que se transformou numa segunda família de fato. Essa revelação adicional me fez perceber que durante 12 anos eu havia sido casada com um completo estranho. Um homem que eu nunca realmente conheci. Quando o sol amanheceu naquele domingo, eu estava completamente destroçada emocional, física e espiritualmente. Sentia como se minha vida inteira tivesse sido uma mentira, como se os 12 anos de casamento tivessem sido uma encenação cruel, onde eu era a única pessoa que não sabia que estava representando. A dor era tão intensa que eu não conseguia nem chorar adequadamente. Era como se meu sistema emocional tivesse entrado em colapso total. Josué implorava meu perdão. Dizia que estava arrependido, que queria terminar o relacionamento com Carla e se dedicar inteiramente à nossa família e ao seu ministério na Congregação Cristã no Brasil. Prometia transparência total. Dizia que me entregaria todos os telefones, contas bancárias, senhas e que faria qualquer coisa para reconquistar minha confiança. Mas naquele momento, suas palavras soavam vazias, pois como eu poderia confiar em promessas feitas pelo mesmo homem que havia me mentido sistematicamente durante 6 anos? A primeira decisão que tomei foi exigir que ele saísse imediatamente de casa. Não importavam suas promessas, seu arrependimento aparente ou suas súplicas. Eu precisava de tempo e espaço para processar a magnitude da traição sem ter que vê-lo diariamente. Josué tentou argumentar que sair de casa seria um escândalo para a Congregação Cristã no Brasil, que os irmãos fariam perguntas, que isso prejudicaria seu ministério.
mas eu estava além de me preocupar com aparências ou com a reputação dele. Naquele domingo, enquanto Josué fazia suas malas, tive que tomar a decisão mais difícil sobre como explicar a situação para nossos filhos. Caleb, com 14 anos, já havia percebido que algo muito grave estava acontecendo, devido às discussões da madrugada. Esther, com 11 anos, estava confusa e assustada, vendo o pai preparar bagagens. Micael, com apenas 7 anos, não entendia por que a casa estava tão tensa e por que todos estavam chorando. Decidi contar a verdade de forma adequada à idade de cada um, sem entrar em detalhes sórdidos, mas sendo honesta sobre o fato de que o pai havia traído nossa família, que teria que sair de casa e que nossa vida passaria por mudanças muito grandes. A reação dos filhos foi devastadora. Caleb ficou revoltado e disse que não queria mais ver o pai. Esther chorou inconsolável durante horas. Micael não conseguia compreender completamente a situação, mas percebia que algo terrível havia acontecido com nossa família. Quando Josué finalmente saiu de casa naquela tarde de domingo, sentei com as crianças e expliquei que precisaríamos ser muito fortes, que dependeríamos ainda mais de Deus para nos sustentar e que mesmo diante daquela situação terrível, não poderíamos permitir que nossa fé na congregação cristã no Brasil fosse abalada. Oramos juntos, pedindo força ao Senhor e tentamos estabelecer uma nova rotina familiar sem a presença do pai. A segunda decisão crucial que tive que tomar foi sobre comunicar ou não a situação aos anciãos da congregação cristã no Brasil. Por um lado, sabia que Josué não poderia continuar exercendo o ministério de cooperador vivendo em adultério. Por outro lado, temia que tornar público o escândalo trouxesse ainda mais sofrimento para nossos filhos e para mim. Durante uma semana inteira, orei intensamente pedindo sabedoria a Deus sobre como proceder. Finalmente, decidi procurar o ancião responsável da nossa congregação local, irmão Sebastião, homem de Deus experiente e sábio, que sempre demonstrou amor e cuidado genuíno pela irmandade da congregação cristã no Brasil. Marquei uma conversa particular e contei toda a situação, desde as suspeitas iniciais até a confissão completa de Josué sobre sua segunda família. O irmão Sebastião ouviu tudo em silêncio respeitoso. Demonstrou profunda tristeza pela situação e me assegurou que a questão seria tratada com toda a discrição possível, mas que medidas disciplinares teriam que ser tomadas. A disciplina de Josué na congregação cristã no Brasil foi inevitável e necessária. Ele foi afastado imediatamente de suas funções como cooperador, perdeu o direito de usar da palavra nos cultos e foi instruído a não participar da Santa Ceia até que demonstrasse arrependimento genuíno e mudança real de comportamento. A Irmandade local foi informada discretamente sobre a situação. E embora alguns irmãos demonstrassem julgamento e fofocas indevidas, a maioria nos cercou com amor, orações e apoio prático. Durante as semanas seguintes, tentei reconstruir minha vida e a vida dos meus filhos, sem a presença de Josué. Foi um período de dor intensa, mas também de descoberta da minha própria força e da fidelidade de Deus. Irmãs da congregação cristã no Brasil se organizaram para me ajudar com compras, cuidado das crianças, apoio emocional e oração constante. Homens da congregação se ofereceram para ajudar com reparos na casa e outras necessidades práticas que antes eram responsabilidade de Josué. A questão financeira se tornou um desafio imenso, pois eu dependia do salário de Josué para sustentar nossa família, com ele dividindo seus recursos entre duas famílias. O dinheiro que chegava para nós havia se tornado insuficiente para todas as despesas. Tive que buscar trabalho para complementar nossa renda e providencialmente consegui um emprego como auxiliar administrativo, numa empresa cristã, cujo proprietário era membro de uma congregação vizinha da congregação cristã no Brasil. O processo de cura emocional e espiritual foi longo e doloroso. Havia dias em que a raiva predominava, dias em que a tristeza era insuportável, dias em que sentia saudade do homem que eu pensava que Josué era, e dias em que odiava completamente o homem que ele realmente era. Busquei aconselhamento com os anciãos da congregação cristã no Brasil, intensifiquei minha vida de oração, e encontrei nas Escrituras promessas de que Deus é o marido da viúva e o pai dos órfãos.
por filho. Agora vou finalizar o testemunho com a parte 4, incluindo versículos bíblicos sobre fidelidade de Deus e glorificação ao seu nome. Segue a parte final com 15.000 mais caracteres, parte 4 de 4 menos o caminho do perdão. A restauração familiar e a fidelidade eterna de Deus durante os 3 meses seguintes ao confronto devastador. Nossa família passou pelo período mais difícil que jamais imaginei enfrentar. Mas foi exatamente nessa fase de dor intensa que experimentei a fidelidade incomparável de Deus, de maneira mais profunda que qualquer momento anterior de minha vida. Cristã na Congregação Cristã no Brasil. O Senhor se revelou como o marido da viúva e o pai dos órfãos, não apenas como promessa bíblica, mas como realidade palpável em nosso cotidiano familiar. Josué, durante esse período, insistia constantemente em tentar reconquistar nossa família. Ligava diariamente, enviava cartas escritas à mão pedindo perdão. Comparecia aos cultos da Congregação Cristã no Brasil sentando os 6 sempre no último banco, como demonstração de humildade. E procurava os anciãos regularmente para conversar sobre arrependimento e restauração. Suas lágrimas pareciam genuínas, suas palavras soavam sinceras, mas meu coração estava tão ferido que eu não conseguia distinguir entre arrependimento verdadeiro e manipulação emocional. A pressão da Irmandade da Congregação Cristã no Brasil sobre a questão do perdão foi algo que não esperava enfrentar. Alguns irmãos bem-intencionados constantemente me lembravam sobre a importância de perdoar. Citavam versículos sobre reconciliação matrimonial e sugeriam que Deus esperava que eu desse uma segunda chance a Josué, especialmente considerando que ele demonstrava arrependimento público e havia terminado o relacionamento com Carla. Embora compreendesse que essas orientações vinham de corações sinceros, sentia-me pressionada a tomar decisões para as quais, emocionalmente, ainda não estava preparada. Busquei aconselhamento mais profundo com o ancião Sebastião, homem de Deus verdadeiramente sábio e experiente na Congregação Cristã no Brasil. Ele me ouviu pacientemente, permitiu que expressasse toda a minha dor, raiva, confusão e medo sem julgamento. E então me orientou com base nas Escrituras Sagradas. Irmã Débora, disse ele com voz paterna, perdão é mandamento de Deus. Mas isso não significa que você deve se colocar novamente em situação de risco ou que reconciliação deve acontecer sem evidências reais de mudança. Deus é misericordioso, mas também é sábio. Ore, peça discernimento e deixe que o Espírito Santo guie seus passos. Aquela orientação me trouxe paz tremenda, porque percebi que havia diferença entre perdoar, libertar meu coração do ódio e da amargura, e reconciliar, restaurar o relacionamento matrimonial como era antes. Comecei a trabalhar conscientemente no perdão, não porque Josué merecia, mas porque eu precisava libertar minha alma da prisão do ressentimento que estava corroendo minha comunhão com Deus e prejudicando minha capacidade de cuidar adequadamente dos nossos filhos. O processo de perdão foi longo, doloroso e repleto de avanços e retrocessos. Havia dias em que sentia paz genuína e conseguia orar por Josué com sinceridade. Havia outros dias em que a raiva voltava com força total e eu precisava lutar contra pensamentos de vingança e amargura. Durante esse período, intensifiquei minha vida devocional, participei de todos os cultos possíveis na Congregação Cristã no Brasil e encontrei nas Escrituras promessas que sustentaram minha alma nos momentos mais escuros. Meus filhos também enfrentaram suas próprias batalhas emocionais durante esse período. Caleb, o mais velho, desenvolveu raiva profunda contra o pai e declarou várias vezes que nunca o perdoaria pela traição à nossa família. Esté chorava frequentemente, especialmente à noite, e fazia perguntas difíceis sobre por que papai havia escolhido ter outra família. Micael, sendo o mais novo, não compreendia completamente a situação, mas sentia a tensão familiar e demonstrava comportamentos regressivos como pesadelos e dificuldades escolares. Como mãe, tive que aprender a navegar pelas emoções dos filhos enquanto lidava com minhas próprias feridas. Busquei orientação dos anciãos da Congregação Cristã no Brasil sobre como explicar conceitos de perdão, restauração e fidelidade conjugal para crianças e adolescentes
que haviam perdido completamente a confiança na figura paterna. Foi um período de crescimento forçado, onde precisei me tornar simultaneamente pai e mãe, provedor e consolador, líder espiritual e apoio emocional para nossa família destroçada. 6 meses após a descoberta da traição, Josué fez uma proposta específica através do ancião, Sebastião. Queria submeter-se a um processo estruturado de restauração que incluía aconselhamento pastoral intensivo, transparência total sobre finanças e atividades, período de namoro supervisionado antes de qualquer consideração sobre reconciliação matrimonial e compromisso público na congregação cristã no Brasil de honrar sua família e seu ministério futuro caso fosse restaurado. A proposta me forçou a enfrentar uma decisão que vinha adiando. Estava disposta a considerar a reconciliação ou meu casamento havia terminado definitivamente? Passei semanas em oração intensa, jejum e busca de direção divina. Conversei extensivamente com irmãs maduras da congregação cristã no Brasil que haviam enfrentado situações similares. Li biografias de mulheres que passaram por traições matrimoniais. E busquei na Palavra de Deus princípios sobre restauração de relacionamentos destruídos. Durante esse período de busca, Deus falou ao meu coração através de Lamentações 3, 22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Percebi que se Deus, mesmo diante da infidelidade constante do povo de Israel, mantinha sua aliança e oferecia oportunidades de restauração, talvez eu devesse considerar dar uma oportunidade controlada para Josué, demonstrar mudança genuína. Após 3 meses de oração e aconselhamento pastoral, decidi aceitar o processo de restauração proposto, não por pressão externa ou por ingenuidade, mas porque senti direção clara do Espírito Santo, de que deveria dar uma oportunidade para Deus realizar obra de transformação na vida de Josué e em nossa família. Estabeleci condições rigorosas: transparência absoluta, aconselhamento pastoral semanal namoro, supervisionado por 6 meses terapia família, e participação de Josué em programa de restauração para homens que cometeram adultério. O período de namoro supervisionado foi estranho, doloroso, mas gradualmente restaurador. Encontrávamos-nos semanalmente na presença do ancião Sebastião, conversávamos sobre nossos sentimentos, discutíamos feridas que precisavam ser curadas e estabelecíamos metas de confiança que precisavam ser alcançadas. Josué demonstrava paciência em comum com meu processo de cura, não pressionava por resultados rápidos e consistentemente honrava todos os compromissos e limites estabelecidos. Nossos filhos também participaram de sessões de aconselhamento familiar, onde puderam expressar suas dores, fazer perguntas difíceis diretamente ao pai e estabelecer seus próprios ritmos de perdão e reconciliação. Caleb foi o mais resistente, mas gradualmente começou a perceber mudanças genuínas no comportamento de Josué. Esther demonstrou maior capacidade de perdão, mas estabeleceu limites claros sobre confiança. Micael, sendo mais novo, adaptou-se mais rapidamente às mudanças familiares. Durante esse período de restauração, uma situação testou definitivamente a mudança de Josué. Carla tentou restabelecer contato com ele, ligando insistentemente, aparecendo em seu trabalho, e até mesmo enviando fotos da filha deles, alegando que a criança estava doente e precisava de apoio financeiro urgente. Josué imediatamente comunicou a situação aos anciãos da congregação cristã no Brasil. Mostrou-nos todas as mensagens recebidas e buscou orientação sobre como lidar com a responsabilidade paterna em relação a Júlia, sem comprometer nossa reconciliação matrimonial. Essa situação me forçou a enfrentar uma realidade dolorosa que tentara ignorar. Júlia era filha biológica de Josué e sempre faria parte de nossas vidas de alguma forma. Após muito sofrimento e oração, chegamos ao acordo de que Josué teria responsabilidade financeira pela criança através de depósito bancário mensal, mas sem contato direto com Carla. Se Júlia precisasse de cuidados paternais, isso seria coordenado através de familiares de Carla ou do sistema judicial, nunca através de encontros diretos que pudessem reabrir feridas em nossa família. 10 meses após o início do processo de restauração,
Os anciãos da Congregação Cristã no Brasil avaliaram que Josué havia demonstrado arrependimento genuíno, mudança comportamental consistente e compromisso verdadeiro com nossa família. Eles autorizaram nossa reconciliação matrimonial, mas mantiveram supervisão pastoral por mais 6 meses para garantir que a restauração fosse sólida e duradoura. Nossa renovação dos votos matrimoniais aconteceu numa cerimônia simples, na casa de oração da Congregação Cristã no Brasil, na presença apenas de familiares próximos e alguns irmãos que nos acompanharam durante todo o processo de restauração. Josué fez novos votos, desta vez com lágrimas de arrependimento genuíno, prometendo fidelidade absoluta, transparência total e dedicação completa à nossa família. Eu, por minha vez, prometi dar oportunidade genuína para a reconstrução de confiança, mas também estabeleci que qualquer nova traição resultaria em separação definitiva. Os 2 anos seguintes foram de reconstrução cuidadosa de nossa vida familiar. Josué foi gradualmente restaurado em suas funções na Congregação Cristã no Brasil. Primeiro, participando normalmente dos cultos, depois voltando a tomar a Santa Ceia, e finalmente sendo autorizado novamente a usar da palavra, quando movido pelo Espírito Santo, sua restauração ministerial foi lenta e cuidadosa, porque os anciãos entendiam que confiança pública precisava ser reconquistada, através de conduta consistente ao longo do tempo. Nossa vida conjugal foi reconstruída sobre fundamentos diferentes dos originais, onde antes havia confiança ingênua, agora existe transparência verificada. Onde antes havia amor romântico idealizado, agora existe amor maduro, baseado em escolha consciente de compromisso. Onde antes havia comunicação superficial, agora existe diálogo profundo sobre sentimentos, tentações e desafios matrimoniais. O casamento restaurado é diferente do original, mas em muitos aspectos é mais sólido e real. Hoje, 4 anos após a descoberta da traição, nossa família vive em paz, mas uma paz construída sobre fundamentos de realismo, perdão consciente e dependência total da graça de Deus. Josué serve novamente como cooperador na Congregação Cristã no Brasil, mas com humildade maior e compreensão mais profunda da fragilidade humana. Nossos filhos aprenderam lições valiosas sobre perdão, restauração e a importância de construir caráter sólido que honre a Deus e proteja a família. O que mais me impressiona, olhando para trás, é a fidelidade absoluta de Deus durante todo esse processo. Quando o meu mundo desabou, Ele permaneceu firme. Quando minha fé vacilou, Ele me sustentou. Quando meu coração se encheu de amargura, Ele me ensinou a perdoar. Quando meu futuro parecia destruído, Ele escreveu nova história de restauração. A infidelidade de Josué revelou a fidelidade incomparável do Senhor. Encerro este testemunho com 2 palavras que me sustentaram durante toda essa jornada e que continuam sendo âncora para nossa família restaurada. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e grande é a tua fidelidade. As tuas misericórdias se renovam cada manhã. Se hoje há alguém passando por traição matrimonial, por dor familiar, por quebra de confiança, quero que saiba: Deus é fiel mesmo quando as pessoas são infiéis. Ele pode restaurar o que parece impossível de ser restaurado. Pode curar feridas que parecem incuráveis. Pode escrever capítulos novos mesmo quando os antigos foram rasgados pela dor. Confie nele. Busque sua vontade. Siga sua orientação. E descobrirá, como descobri, que a fidelidade de Deus é maior que a infidelidade humana, e que sua graça é suficiente para qualquer situação que enfrentamos. A Deus somente seja toda glória, toda honra, todo louvor, agora e para sempre. Amém.